Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo, bom dia, meu querido, tudo bem? Tudo bem, pastor Elber, graças a Deus. E com o irmão, tudo jóia? Tudo jóia. Me ouve bem por aí? Tá tranquilo? Como é que tá o áudio aí? Tá ótimo, hoje tá bom demais. Bom demais, né? Ah, top demais. Então vai ver que é o sol que está mais radiante, aí purifica o áudio. Isso mesmo. Então. Também. A Siri, tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Aqui, pelo menos, um sol gostoso. Hoje não tá aquele frio, né? Nem Hoje, aquele vento. desde ontem, né? Ontem à noite, assim, eu vi que o frio já começou a dar uma. Parece que ele está começando a se despedir já, né? Agosto chegou, daqui a pouco setembro e tal, e começou a se despedir aquele friozão mesmo, né? Que estava aí. Eu acho que a mínima essa madrugada foi 14 graus, né? Então já podemos dizer que a máxima hoje acho que vai chegar a 27. Então acho que devagarinho o frio já está deixando aqui Brasília. Não sei se vai vir alguma frente fria depois, né, e tal, mas pelo menos por enquanto tá de boa. E Barra Mansa tem notícias? Barra Mansa, pela notícia que eu tenho, tá tudo bem. A filha não falou nada que tava chovendo, nem nada lá, então deve estar frio. Então, não me mandando as notícias corretas ou diretas, né? Só se eu perguntar, eu esqueço de perguntar. Muito bem. Tá certo. Muito bem. Bom, hoje já são 10 horas e 6 minutinhos. Hoje a doutora Ignaldo vai estar. Qual o assunto de hoje, doutor Ignaldo, que o senhor vai estar trazendo para a gente, hein? Trabalhando o seu autoconhecimento. Eu te até mandei, coloquei no Instagram lá, né? Eu mandei um áudio que foi colocado no Instagram, falei autocuidado, né? Mas é o autoconhecimento. Tá tudo Sim. parecido, né? Mas a gente vai ajudando também aí. Peço perdão aos nossos ouvintes aí, só, né, que participam aí, dá o like, segue a gente aí, mas vai ser autoconhecimento. Cuidando da saúde mental e emocional, trabalhando o seu autoconhecimento. Trabalhando o seu autoconhecimento. Muito bem. Tá certo, então. Bom, são 10 horas e 7 minutinhos. Eu acho que na semana passada ficou alguma pergunta pendente, doutor Ignaldo? Não, a última que teve, assim, chegou no finalzinho, acho que eu respondi. Pelo menos não ficou nada pendente quando eu saí daqui não. Ah, ok. Então tá. Então, sendo assim, vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje, né? Para o nosso assunto de hoje. O senhor já E pode nos introduzir, então, aí a esse bate-papo. inclusive, pastor Elber, se tiver lá, pode pesquisar lá, se tiver pergunta, a gente vai também falando, os nossos ouvintes, e agora quem já está aqui no YouTube com a gente aí chegando, também pode mandar a sua pergunta, o seu like, né? Como é que é o negócio? Apertar o sininho. Clica lá no sininho para poder as pessoas. Porque quando a gente faz isso, normalmente todas as novidades do canal, né, a pessoa recebe uma notificação dizendo que tem tal coisa que foi postada lá no canal e tal. Né? Então, acho que vale a pena você estar acompanhando todas as novidades que chegarem aqui no YouTube, né? Para você depois estar conferindo, assistindo. Às vezes a gente perde tanto tempo, né, doutor Aguinaldo, assistindo coisas nada a ver, né? Perdendo tempo da vida e tal. E sendo que tem, por exemplo, aqui, né, como tem vários canais, mas aqui no nosso canal tem tanto conteúdo bacana, né, desses bate-papos que tem acontecido durante todo o dia aqui na nossa programação, pela manhã, à tarde, à noite, né, normalmente tem aí um bate-papo bacana demais e sempre pastores, profissionais, né, passando por aqui para abençoar todo o povo de Deus. Bom, então, como o doutor Aguinaldo, antes de eu devolver para ele, como ele já falou, então você pode mandar a tua perguntinha aqui no nosso chat, que já está liberadíssimo, né? Você pode mandar o teu alô, o teu bom dia, pode mandar pergunta também, né? E se a pergunta for assim, uma coisa mais íntima e tal, então, né, se você não quiser se identificar, aí você manda para a gente lá no nosso WhatsApp, que lá a gente não vai estar dando o nome de ninguém, ok? Quem fizer pergunta lá pelo WhatsApp. Tudo bem? Aproveita, avisa todo mundo que o doutor Ignaldo já está aqui e ao vivo no YouTube. São 10 horas e 9 minutos. Vamos lá então, doutor Ignaldo. Cadê? Meu tema sumiu aqui. Eu estava com ele aqui agora. Mas vamos lá. Trabalhando o seu autoconhecimento, né? Que é o cuidando da saúde mental e emocional, trabalhando o seu autoconhecimento. Ok? Isso. E já vou perguntando, né, pastor Elber, o quanto que você conhece de você mesmo e o quanto que eu conheço de mim mesmo, né?
é algo que a gente às vezes não para pensar, e lembrando que aqui na Rede 316 nós trazemos os temas, se tiver alguma pergunta a gente vai trabalhando aí, e é importante de tudo que você procure o seu autoconhecimento, você vai procurar com terapia, conhecendo você, quem é você, e a gente passa por isso o tempo todo. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, aí você passa para aquela seleção, né, que todo mundo vai pensando, e às vezes tem muitas pessoas numa vez só, tem aquelas que são individuais, mas você vai trabalhando várias fases e tem aquelas perguntas que às vezes nos deixam meio constrangidos. Algumas pessoas ficam constrangidas porque não conseguem responder ou fica com dificuldade quando tem que falar de si mesmo. Quem é você? Né? Quais as suas aptidões, do que você gosta, quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos fracos. Essa pergunta, essas perguntas e esse olhar, nós vamos olhar que não é nada novo, né? Quando a gente vai pesquisando sobre o autoconhecimento, a gente vai lembrar lá de a faixa cerca de 469 a 399 antes de Cristo, que foi atribuído ao filósofo Sócrates, né? Aquela frase, conhece-te a ti mesmo, quando o seu amigo lá, Querofonte, né? Ele faz a visita lá no oráculo de Delfos e a pergunta para ele lá, que ele faz a pergunta para aquela pitonisa, né? Aquela sacerdotisa, né? Que vai perguntar sobre se havia alguém no mundo que era mais sábio que Sócrates. E ela vai dizer que não, e ele vai transmitir isso para Sócrates. Foi lá na filosofia, dá uma olhada lá, que é muito legal a gente ver essa informação, e naquela correria, naquela questão de procurar saber isso, né? Sócrates não se julgava ser uma pessoa que tinha muito conhecimento, e é daí onde ele traz a outra frase, né? A famosa frase dele que ele profere: só sei que nada sei. E o que vai trabalhar, permear ali, no caso, quando ele começa a compreender que ele vai fazer pergunta a várias pessoas, a vários líderes, ele vai procurar saber o que saber que questão do conhecimento, né? E aí ele que vai falar do autoconhecimento, aí ele vai também entender que o autoconhecimento para ele, isso ele traz para ele, né? Que era compreender a sua própria ignorância, e aí isso tornava ele sábio, porque ele entendia e ele foi entender que ele não era o detentor de todo o conhecimento, né? E aí eu trago para você que é cristão, que lê a Bíblia também, que aí quando chega na época de Jesus, é perguntado para Jesus, né? O que é a verdade? Olha só, o homem então vive procurando saber. E aí, né, a gente sabe que Jesus vai responder: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Agora, o conhece-te a ti mesmo, né? Eles chamam de aforismo, que é aquela palavra curta que traz o seu sentido, né? Então ela traz, foi atribuído a Sócrates, várias questões que vão se falando, e aí você tem que observar isso. Qual a importância de tudo isso? A importância é que você precisa saber quem é você. Às vezes nós temos as nossas, e muitas vezes temos a nossa dificuldade de saber quem nós somos. E, consequentemente, nós trazemos várias lutas, várias dificuldades, né? Eu sempre cito e gosto de falar quando a gente está no divã, conversando com as pessoas, trazendo orientação, que a realidade eu não posso, e vamos lembrar, eu não posso mudar o passado, mas eu tenho, observando o passado, vejo o meu presente para trabalhar o meu futuro. Então eu tenho que conhecer a mim mesmo. E isso às vezes incomoda, pastor Elber. Tem pessoas que têm essa dificuldade e é muito mais fácil ou muito mais, vou dizer assim, muito mais leve às vezes, a gente negar, né, e deixar para lá: eu sou assim mesmo, eu aprendi assim. Mas quantas vezes a gente encontra pessoas, eu vou usar uma palavra aqui que você vai lembrar muito bem, né, algumas pessoas vão lembrar, quantas pessoas que chegam num determinado momento e falam assim: eu sempre vou fazer alguma coisa, mas nunca consigo completar aquilo. Nunca consigo terminar aquilo que eu comecei. Então, assim, você já está tendo um olhar, mesmo que seja um pouco depreciativo ou negativo, de que você não consegue. Mas será que isso é uma verdade que você precisa somar, que você precisa assumir e ficar contigo, ou pode modificar? Então, a realidade é um olhar introspectivo do autoconhecimento.
E aí, por isso que eu falei sobre a questão de que o setting terapêutico não é para a pessoa, tem aquelas questões da pessoa achar que é psicóloga para quem é maluco, né? Mas não é não. Isso aí já acabou bastante, muitas pessoas já estão entendendo. E o setting terapêutico, você, vai conhecer suas limitações, suas fraquezas, suas dificuldades, mas também vai ter um olhar para os seus pontos fortes, e aí você vai aprender a saber como lidar em determinados momentos. Então, é importante observar essa questão do conhecimento, né? Porque a pessoa que conhece o seu passado e consegue trabalhar, responder algumas coisas do seu presente, ela vai ter uma visão melhor para poder investir no seu futuro. E aí ela vai saber o que que é limitante para ela, o que que não é, né. Não é porque os outros falaram que você vai assumir, né. Os seus pensamentos, desejos, você vai trabalhar isso daí, vai conseguir fazer, e tudo isso parte, vamos lembrar ali, de como o próprio Sócrates, né, filósofo Sócrates, ele foi percebendo, foi fazendo questionamento, fez a outros e fez a si mesmo. E aí conseguir trazer isso para poder ter uma melhor, quando a gente sempre fala da melhor qualidade de vida, e eu vou saber disso porque vai mexer com as minhas emoções, com os meus sentimentos, e eu consigo então trabalhar isso melhor. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu vou dizer o seguinte, é através de um outro, de um heterossuporte, que é o setting terapêutico, para nos ajudar também a trabalhar tudo isso daí, pastor Helder. Muito bem. A primeira perguntinha que eu tenho aqui para o doutor Ignaldo, ele já meio que respondeu, mas eu vou pedir para que ele afine mais a resposta, que é o seguinte: o que significa exatamente, doutor Ignaldo, autoconhecimento assim, e por que ele é importante, né, para o nosso bem-estar? Então, o autoconhecimento é aquele olhar que você traz para você mesmo, para quem é você, os questionamentos principais que você vai trabalhar isso daí. Então, é algo que parece ser difícil, de certa forma talvez desconfortante em alguns momentos, né? Quando a pessoa não conhece a si mesmo, né, a gente acaba não tendo um olhar de perdão para si mesmo, amando a si mesmo. Como é que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo, né? Eu vou então entender por que eu tenho algumas atitudes e eu preciso então mudar, né? Quando a gente fala assim, virar a chave, eu tenho que entender. E aí vamos trazendo aqui, refinando, por exemplo, eh, vou usar uma questão de agressividade. Vamos pensar na agressividade ou timidez, seja o que for, mas por que que eu geralmente, quando vou falar com alguém, eu sou agressivo, mas eu não me percebo. Olha o detalhe, eu não me percebo agressivo, a minha fala é uma fala áspera, dura. E a outra pessoa, geralmente que tem está bem próximo, e às vezes o cônjuge, e a gente vê muita briga, às vezes, acontecendo, porque o outro, ele recebe aquela fala asperamente. Imagine você agora, pastor Elber, pensando, conversando com alguém, e essa pessoa pontue isso para você. E diga assim: ô Elber, você percebeu que a forma de você falar sempre é atacando os outros? E aí você não tinha percebido. Você então vai começar a olhar e fazer a sua pergunta: será que eu sou assim mesmo? E aí já acendeu aquela luzinha e você começou a observar isso aí. E de repente, né, você percebe, olha, realmente eu sou assim. Eu tenho percebido sou assim. Então, por causa disso eu vou ficar assim? Não, não, porque pode estar causando constrangimentos e às vezes nós perdemos até a oportunidade de emprego por causa disso, porque eu não soube ser diretivo de uma forma branda. E aí você vai entender lá que lá atrás alguém não te contratou, e aí você vai observar que várias circunstâncias aconteceram porque do seu comportamento, da sua forma de falar. E aí você vai pesquisar isso, então você já virou um olhar para dentro de você já começou a perceber que realmente o que o outro estava falando não era só uma pessoa, mas várias outras pessoas pontuaram isso, e você então está percebendo que isso não é legal, não está sendo bom para você, e você vai buscar ajuda. E quando você começa a conversar sobre isso, vamos supor, né, que
essa história começou de algo que aconteceu lá atrás, no seu passado, que você quis deixar para lá. Mas, consequentemente, a sua forma de falar, o seu jeito de ser, se tornou uma autodefesa, porque sempre olha o outro como um algoz. Autoconhecimento tá aí, ó, viu? Né, jogando para a prática. Então tem pessoas e aí isso mexe com o nosso, a autoestima, né. Quando a gente sempre fala assim: "Ah, aquelas profecias, aquelas verdades que foram colocadas que nós aceitamos". Eu não preciso aceitar tudo isso. Eu só preciso saber quem sou eu. Isso está fazendo bem para mim? Não, não está. O que que eu vou fazer com isso? Né? O que que eu quero fazer com isso? Para eu saber de tudo isso, eu preciso me conhecer, né. Como é que eu vou saber que eu tenho baixo autoestima? Então eu vou saber que isso existe e que eu sou assim, mediante um olhar, ou alguém já pontuou, eu vou começando a perceber, em relação a isso. Na nossa época não era bullying não, né, pastor Elber? O pessoal falava assim: "Ah, mas esse menino é manhoso, tudo que fala com ele chora", né. Na Era assim que nossa época, doutor Aguinaldo, bullying era para fazer, né, só que não tinha esse é, nome bullying. era bullying. Então era Então para todo mundo, tirava uma resenha de todo mundo, né, então mas era para fazer nessa época, só que hoje o trem, tá de uma forma esquisita. Então, não, a realidade, esse olhar é importante, porque, assim, o tempo vai passando, a gente vai vivenciando a história e, assim, talvez muitas reações que nós temos hoje, talvez não, com certeza, né, muitas reações que nós temos hoje, é porque nós não conseguimos falar lá atrás, porque não conseguimos resolver, né, que era 2 formas, né, ou você fugia ou você brigava, então tinha essa questão toda. Eu era aquele que sempre, para brigar eu ia apanhar, então era melhor fugir. Então aí tem que aprender. E isso, olha só, como que a gente vai conhecendo? Você vai para um posto de trabalho, às vezes a pessoa fala: "Olha, eu não consegui aquela promoção, porque aí eu vou jogar a culpa nos outros. Ah, eu sempre estudei, o outro fez, o outro não fez, é o patrão, eu sou perseguido". E na realidade, eu não demonstrei ou eu não tive condições de estar naquela posição que eu deveria mesmo. Eu conheci um rapaz que ele até contou, a gente conversando, ele falou: "Olha, eu perdi uma oportunidade, porque eu não estava fazendo a faculdade", embora ele era um bom intérprete na área na língua inglesa, ele falava o inglês fluentemente, mas na empresa que estava aí ele conheceu, ele falou: "Ó, por causa disso, eu perdi uma vaga, de promoção e eu seria intérprete dessa empresa que era multinacional, então agora eu retornei a fazer a faculdade, mas foi uma falha minha". Mas ele perdeu uma oportunidade. Tem pessoas que perdem oportunidade porque não conseguem falar, né. Eu não vou negar que a primeira vez que eu estive de frente do microfone, o microfone quase que pulava da minha mão de tanta tremedeira. E aí eu fui aprendendo a lidar. Então a gente vai se conhecendo, olha, eu tenho esse fator limitante. Então o autoconhecimento, pastor Elber, é para nos levar para a gente olhar para a gente, observar que nós temos, limitações, temos defeitos, temos coisas que são difíceis para nós, mas também eu não sou só isso. Eu tenho, atributos que são favoráveis, que têm um valor, que vão me ajudar em um outro determinado, processo. E eu entendendo isso, eu vou conseguir também saber o que escolher para minha história. De repente, o emprego pode ser há um tempo atrás estavam aí uma ilha, não sei se é lá nas Ilhas Canárias, um lugar longe aí, que era uma ilha mesmo, que a pessoa ia ganhar uma fortuna para ficar lá. Mas, assim, ia ficar sozinho. Será que eu consigo ficar sozinho? É uma coisa que não dá. Então, eu prefiro deixar aquele dinheiro para lá e vou escolher algo que eu vou, me sentir melhor, que eu consigo desenvolver, eu tenho alegria. Mas o que eu gosto? De que eu gosto de fazer? Ou eu só faço aquilo que mando fazer? Então eu preciso me conhecer também. Muito bem, 10 horas e 23 minutinhos. Lembrando a você que o nosso chat está liberadíssimo, já tem várias pessoas chegando por aqui. Não esquece de dar o like, tá bom? Eu estou vendo aqui que temos já algumas pessoas assistindo, claro, né? Várias pessoas assistindo, mas
por favor, dê o like lá para poder ficar equilibradinho aqui a nossa programação, tá bom? Ajuda a gente nesse negócio aí. E daqui a pouquinho a gente vai estar lendo os recados de todo mundo, as perguntinhas, inclusive lá no nosso WhatsApp também já tem recadinhos para a gente por lá. Então, mas daqui a pouquinho só a gente vai trazer aí todos esses recados, tá bom? Bom, doutor Ignaldo, e como que a gente faz para diferenciar, vamos dizer assim, entre autoconhecimento e autocrítica? Olha, eu digo até que não só diferenciar, né, mas a gente acaba fazendo simultaneamente, porque é um processo, né. Eu preciso estar atento em que o que que eu como Bom, são 10 autocrítica horas e 24 minutos em Brasília, 10h24, conexão perdida, né? caiu aí? A minha conexão foi perdida aqui, doutor Ignaldo. Acho que foi a minha, não sei se foi a minha ou foi a sua Deve aí. ter sido. Eu acredito que sim, mas acho que, graças a Deus, voltou aqui. 10h25. Então Então, por favor, repete a resposta aí. Então, eu te ouvi quando você me perguntou sobre como diferenciar. A realidade é que a gente vive todo um processo, é um conjunto de processos, né. Então, assim, a minha autocrítica é quando eu observo que eu tenho, aquele atributo eu consigo fazer, mas também eu fiz algo que não ficou muito bem. Eu vou avaliar nesse processo de autoconhecimento que é constante, vamos lembrar que e quando se fala processo, é a vida toda, então, é importante eu estar atento que eu venho e avalio. A autocrítica é minha avaliação, autoavaliação. E aí eu preciso também estar aí por isso que eu digo que não é diferenciar. À medida que eu me conheço, de medida que eu vou buscando o autoconhecimento, eu vou também fazendo essa, autocrítica em relação a a minha forma de lidar, minha forma de viver, a minha forma de, trabalhar com aquilo que está ao meu redor. E aí uma das outras formas, se eu não consigo perceber, é o setting terapêutico, é lá você acompanhando que alguém vai falar para mim, né, aquilo que eu estou fazendo. Então, às vezes nós temos medo, pastor Elber, de crítica, porque geralmente, quando é uma crítica, vamos lembrar, a gente sempre fala de crítica construtiva, né, e aí eu digo que a pessoa que vem e me fala que aquilo que eu fiz tá ruim, tá péssimo, eu posso ficar péssimo em relação a isso, principalmente porque eu não tenho uma autoconfiança naquilo que eu faço. Mas se eu me conheço e fiz e dei o meu melhor, eu vou receber aquilo ali fazendo a seguinte pergunta: "Então me ensina qual é a melhor forma de fazer". Agora, a autocrítica vai baseando justamente nisso, que a gente vai trabalhando todo instante, o poder vivenciar esse momento e falar: "Olha, isso aqui eu posso fazer melhor", se desafiando a cada dia, conhecendo a cada dia, até eu chegar onde falar: "Olha, aqui eu já fiz o meu máximo, está tranquilo, estou satisfeito, mas eu posso", e alguém sempre vai chegar e falar: "Não, mas você pode melhorar, então vamos tentar melhorar?". Então, é importante a gente fazer isso daí. Muito bem. 10 horas e 27 minutos, estamos ao vivo com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, hoje trabalhando, né, falando sobre um pouco sobre o seu autoconhecimento, né? Estamos ao vivo, doutor Egnaldo Pinheiro, para você que está chegando agora aqui na rede, e, né, que não sabia que acontecia essa programação na quinta-feira, nós temos todas as quintas-feiras esse bate-papo, doutor Egnaldo Pinheiro, que é psicólogo clínico e está aqui com a gente toda quinta-feira. E hoje, trabalhando o seu autoconhecimento é o tema de hoje. E, doutor Ignaldo, e assim, e quais são os sinais de que estamos, né, nos conhecendo melhor e como isso pode impactar aí os nossos relacionamentos? Então, como eu falei sobre a questão da agressividade ou da timidez, seja o que for, né, é aquele processo do autoconhecimento em que você começa um questionamento, uma reflexão sobre quem é você, e geralmente a gente, vez por outra, a gente se depara com uma avaliação que traz essas perguntas, e aí você a gente chama aquele processo de autoconsciência. Eu tenho consciência de quem sou eu, e da minha existência. O que que vai me ajudar? Eu vou ganhar, né, na minha vida, né, na prática, eh, descobrindo, trazendo isso e trabalhando as minhas habilidades, conhecer qual a característica, que eu tenho de característica marcante na minha vida, né, quando eu começo me conhecendo. Então,
a autoconsciência, a autocrítica, tudo isso está fazendo parte do autoconhecimento, está dentro do processo, né? E aí eu preciso ir identificando essas características que vai mexer com a minha personalidade, vai mostrar quem sou eu, né? E aí eu vou podendo ter a existência da minha história. Então, o que ajuda em tudo isso e favorece é como você passa a lidar com a vida, como você passa a lidar com o próximo, né? A gente já falou aqui de relacionamentos tóxicos. Então, assim, como que eu sei que o relacionamento é tóxico? Como é que eu sei que aquilo está me prejudicando? Eu também me conheço. E aí eu preciso estar atento. Ou será que eu vou ficar vivendo até eu não aguentar mais e sofrendo uma vida que não satisfaz, né? Então eu preciso estar atento em relação a tudo isso aí. E quando eu me conheço, eu vou ter mais facilidade para poder atingir os meus objetivos, para poder cuidar de mim, o autocuidado, para fortalecer a minha autoestima, tomar decisões, vão me ajudar a todo instante, né. Então a gente vê porque a gente no mundo que a gente vive, né, e isso não é da agora, você tem várias e tudo vai mudando, né, então você vai abrindo as perspectivas, por exemplo, de trabalho. Muitas vezes a gente olha muito, e aqui em Brasília tem muitos concursos, né, concursos públicos, e a pessoa vai olhando justamente os salários, né. Mas tem aqueles que vai falar: "Não, se eu ficar até aqui estou satisfeito". Outros: "Não, eu quero conquistar mais". Está errado? Não, mas ela sabe até onde ela pode ir, o que que ela quer fazer, quais as as condições que ela pode, ter a cada dia, o que que ela tem de objetivo futuro. Então, como é que eu vou saber o que eu quero no futuro se eu não sei quem sou eu no presente, né? Como é que eu vou observar? Quando a gente fala assim: "Ah, você vai, procurar um emprego e esse emprego, vai favorecer em tal área", mas é lá que eu quero chegar? Então eu sei qual é o meu objetivo, né? Então a gente aprende, a gente investe, mas olhando, tendo um olhar para nós mesmos, pastor Léo. Não Hum. sei se eu te respondi. Doutor Ignaldo, assim, e como que o autoconhecimento pode, nos ajudar, vamos dizer assim, né, com emoções mais difíceis, né, como a ansiedade, a raiva? Como ele ajuda? A É. partir do momento que eu sei quem eu sou, eu também vou entender o que que está acontecendo. E o que que vai acontecer. A ansiedade é aquele pensamento acelerado e preocupação para o futuro. Por que que eu estou preocupado para o futuro se eu não tenho nenhum projeto, nenhum planejamento para ele? O que que está me levando a esse, tá vendo? Eu já estou trazendo as reflexões. O que que está me levando a ser tão ansioso? Então, se eu estou falando sobre ansiedade, que eu sou ansioso, e nós temos essa ansiedade dentro de nós, né, de uma certa medida, e isso está se tornando patológico, por que que isso e o que está fazendo isso me levar a essa angústia, né? Qual é o medo que eu estou tendo do futuro? E aí eu preciso, então, saber o que está aqui dentro. E aí a gente vai trabalhando isso, porque a gente tem uma ansiedade, nós já falamos daquela ansiedade boa, de, eu quero viajar, eu vou encontrar um familiar, ou ele vem me encontrar, como é que nós vamos fazer? Então a gente fica naquela expectativa, algo bom. Agora, se eu estou vivendo uma ansiedade que está sendo patológica, doentia, né, que está me levando a um sofrimento emocional, eu preciso entender o que está causando essa ansiedade. E para causar essa ansiedade, para saber o que está causando essa ansiedade, eu tenho que saber quem sou eu, né? Então, é uma ansiedade porque vamos usar aqui, então vamos falar de uma enfermidade. Porque agora eu fui fazer uns exames e deu alguma coisa ruim. Sim, a gente fica até chegar os resultados dos exames, mas o que que eu estou fazendo agora passo a passo? O que que eu estou trabalhando? Então a gente vai investir, em relação com e quando chega, às vezes, a pessoa com o resultado, né, com o diagnóstico, já a pergunta que a gente faz: "O que que você vai fazer com isso agora? O que que você pode fazer? Vai deixar de viver?", né. Mas vai acontecer isso daqui a tanto tempo". Tá, vai acontecer, eu vou ter que passar por tais procedimentos. Ok, então vamos viver o dia de hoje? Vamos nos cuidar hoje? Vamos trabalhar isso daqui? Como é que você vai chegar? Qual é o momento? Até chegar o momento de que você vai se passar por todos os procedimentos. Então,
é importante a gente estar se conhecendo e saber: "Olha, isso aqui é meu". Porque qual é o outro passo? Quando eu estou, passando por um sofrimento emocional, afeta todas as pessoas que estão ao meu lado, principalmente os mais próximos. Então, se tiver alguém próximo de mim que não sabe lidar com aquela mesma emoção, ela vai ter que ficar se escondendo para chorar no quarto, no banheiro. E aí eu, quando percebo, e ela vai ter que viver outra angústia. Eu não posso chorar na frente dele, porque se eu fizer isso ele vai ficar, arrasado. Aí você percebe, acaba percebendo que a pessoa tem uns momentos que ela vai fugindo, e você acaba se sentindo mal. Olha só uma coisa como é que vai acarretando outra, né. Aí tem aqueles que vão falar o seguinte, eu gosto de perguntar algumas coisas, né, e a pessoa fala assim: "Como é que você tá?" Eu falo: "Ó, tá tudo bem, porque se eu falar que tá ruim, piora". Ah, isso é algo que a gente criou, né. Quem que disse que se você falar que tá ruim, piora? Né. Na realidade, você vai ter noção do que está ruim, aí eu tenho que perguntar: "O que está ruim? E o que podemos fazer para isso? Como podemos investir nisso daí?", né. Porque na realidade eu tenho que ser sincero comigo mesmo, não vou mascarar. "Olha, não está legal, eu sei que pode melhorar, tá, mas nesse momento ainda não está bom". Então a gente precisa, trabalhar isso daí. Muito bem, 10 horas e 35 minutinhos. O chat, lembrando mais uma vez, o nosso chat está liberadíssimo, o WhatsApp também, 11 930 0303 16. Estão chegando aqui vários recados para a gente, inclusive perguntas também, né? Então, já já a gente vai estar abrindo aqui para as perguntas do nosso público e para os comentários também, né? O pessoal que está mandando bom dia aqui no chat. Mas, doutor Ignaldo, e assim, quais os principais, não sei se dá para o senhor pontuar, né, os obstáculos, mas assim, pelo menos os principais obstáculos que as pessoas enfrentam ao tentarem se conhecer melhor, vamos dizer assim? Eu falo que o obstáculo maior é o desconforto. Porque lidar, quando a gente pergunta para uma pessoa, para ela falar, a gente percebe de imediato um grande desconforto dela falar de si mesmo. E eu vou usar como um só, né. O primeiro desconforto, nesse grande desconforto, é que ela precisa falar e vai falar se perguntar para ela dos defeitos, dos problemas, quem ela vai enumerar várias. E isso traz uma certa angústia. Porque você vai falar assim: "Poxa, eu sou assim mesmo", né, aquilo que eu já sei, tudo bem, mas o que eu não sei? E o outro desconforto é que quando você pergunta para ela: "Quais são os seus pontos fortes? O que que você tem de bom?", ela não consegue falar, ou até falar, assim, ela demora muito mais, então ela vai citar poucas coisas em relação a isso. Então, a realidade que a gente precisa ter em relação a isso é que eu preciso me conhecer, eu preciso trabalhar tudo isso, eu preciso vivenciar esse momento. Então, você tem algumas coisas e você conhece pessoas, né, é algo fantástico quando você olha, né, principalmente a gente que usa uma prótese para os olhos, né, chamado óculos ou lente de contato, dependendo do seu grau de visão, você vai, às vezes, de muito distante, você olha uma pessoa e você não reconhece, porque você só vê aquela silhueta, né. Mas, às vezes, a forma de andar, a forma de agir, cada um tem o seu próprio. E aí você identifica que aquela pessoa é fulano. Ou a sua fragrância, ou o tipo de perfume que gosta. Então a pessoa tem essas questões, cada pessoa tem. Então, eh, isso é importante. E isso fala muito de nós. Como que eu gosto de limpar a casa, por exemplo, né. A gente vem de um contexto ali, e hoje a gente sempre orienta os jovens, principalmente na igreja, tudo, não custa nada, não vai te desmerecer você fazer a limpeza da casa e ajudar a sua esposa, fazer o café. Então assim, mas eu tenho uma mania, eu praticamente, então eu já percebi isso, né. Eu vou fazer o café pela manhã, para tomar o café com a minha esposa, eu não se tiver a pia com vasilhas e tudo, me dá um incômodo. Então, assim, eu já vou lavando tudo primeiro para depois ficar limpinho e fazer. Já tem outras pessoas que falam assim: "Não, eu não consigo deitar e dormir se tiver louça na pia, então eu tenho que limpar antes". Faz parte da pessoa. Então você conhece a pessoa e ela vai se conhecer assim também. Ah, isso é bom ou ruim? Não, é o jeito dela.
né? E aí é legal porque ela sabe como lidar, né? Ah, como é que você vai limpar a casa, né? Ah, não, eu venho de um Isso tempo é um que né, se falava isso não é o tal do transtorno obsessivo compulsivo, não. compulsivo. Não, não. Tem cada pessoa que não é aquele que limpou, tem que limpar de novo, tem que limpar de novo e ver sempre sujeira. Não, ele tem uma forma. Então, por exemplo, e aí a gente, alguns aqui eu acho que vão se identificar com isso. Por exemplo, minha mãe, minha falecida mãe, ela tinha um costume lá atrás, né? Antes de mudança de vida, o costume dela, ela falava que não podia, que um dia eu varrer na casa, que desde criança ensinou a gente tem que fazer tudo, ajudar em casa. Então, assim, a gente saía varrendo do quarto, tudinho até a porta da sala. Ela falava que não podia varrer, não podia, tinha uma crendice que não podia varrer de dentro para fora, porque estava expulsando muitas coisas. E eu não conseguia entender aquilo nada, eu fazia, né? Até que um dia, no meu primeiro emprego como faxineiro numa loja, eu fui fazer esse serviço, estava lá, aí a secretária falou: "Não, olha só", aí me chamou depois que eu terminei, ela falou: "Dá uma olhada. Você acabou de fazer a limpeza todinha aqui, está muito bem. Só que só observa. Você limpou daqui para lá e você tem que pegar a água daqui, o balde, tudinho. Depois que você termina lá, olha a marca dos seus pés voltando lá. E eu falei, é verdade. A partir daí, passei a limpar da porta da loja para dentro. Quando eu terminava, ela falou: "Quando você terminar, você já acabou, tá tudo certinho", né. Faltou uma orientação, eu não tinha parado para pensar, eu queria fazer, pegava dali, blum, ia para lá, né, ia fazendo. E quando ela parou, ela esperou várias, passou meses, aí um dia ela me chamou e falou: olha só como é que tá ali, então você pode fazer, faz de lá para cá, você começa lá, você já limpa tudo lá fora, porque não vai atrapalhar os clientes que chegarem, e nem tampouco você vai sair tá marcando, então fica tudo tranquilo. No final, o seu serviço já está pronto". E aí eu falei: "Poxa, um aprendizado", né. Ela simplesmente me explicou. Aí eu entendi, né, falei assim: "Então será que era isso que a minha mãe falava, que não podia limpar de dentro para fora, que depois eu trazia a sujeira para dentro de novo?". Muito possível, muito provável, talvez falaram desse jeito para minha mãe. E olha só, a gente vem trazendo essas verdades sem perceber, sem que alguém pare. Então, como eu te disse, né, como eu falei agora, o que é difícil quando a gente observa é o olhar para dentro da gente e perceber que nós não somos perfeitos. Que tem algumas coisas que me afetam e por me afetarem, podem ser, eh, coisas que me ou traumas, ou dificuldades que eu não soube lidar na minha infância, mas eu venho trazendo a minha vida toda. E não tem como falar que você eh, não muda, a pessoa fala: "Ela nunca muda". Talvez ela não esteja se apercebendo, e talvez ela, se ela sabe, ela não quer mudar. Aí já é outra questão. Então, quando você quer um aprimoramento, quando você quer lidar bem com as pessoas, quando você quer, conversar, você vai procurar aprender. Mas tem coisas que eu não vou saber. Então, igual a gente brinca, eu já falei várias vezes aqui, eu não entendo de futebol, então eu entro no meio de uma conversa que tem um pessoal falando de futebol, tranquilo. Só que chega um momento que eu tenho que sair de fininho, eu não entendo, não adianta, não vou entender. Então, assim, é algo que eu não coloquei como prioridade, que eu preciso entender para estar no meio da pessoa. Eu só fico na hora que o pessoal está fazendo a zoada lá, brincando lá, e já saio rindo, mas eu sei disso. Mas também eu não vou sair dali agora me autopunindo. Ah, por que que eu não sei? Por que que eu não vou fazer? Eu não sou a melhor pessoa. Ah, eu não vou fulano, vou conversar. E aí tem aquele que só fala de futebol, já viu aquela pessoa que você vai assim, vai conversar com ela, você fala: "Cara, eu não vou conversar com essa", é igual a que reclama muito. Então, assim, eu não tô afim de ficar ouvindo reclamação, então eu posso chegar e falar: "Meu filho, você já reparou que toda vez que a gente conversa não tem nada de bom, você não consegue ver? Cara, procura uma ajuda, vamos conversar sobre isso, tem tanta coisa boa que a gente pode trabalhar". Então, né, comidas que você não gosta, coisas que você vai aprendendo, né, na sua rotina do dia a dia. O autoconhecimento é um processo diário, de rotina, de autocuidado, que é uma das coisas, vão observando, tá vendo? O autocuidado, tá lá dentro do autoconhecimento. Se eu sei que algo me faz mal, um alimento me faz mal, por que que eu vou insistir em comer? Ah, não, é gostoso, depois eu tomo um monte de remédio. Você está se prejudicando do mesmo jeito, né. Então a gente precisa estar
atento a todas essas coisas, pastor Elber. Muito bem. Faltando 16 minutinhos, meu Deus, o tempo já voando. Jesus amado. Demais, 16 né? minutos faltando para as 11 horas. Deixa eu ir lá nos nossos, tanto no chat quanto no WhatsApp, doutor Aguinaldo, para a gente trazer aí o Ok. povo, e tem comentários, deve ter perguntas também. A Miriam Silva está dizendo: o tema interessante, Deus os use poderosamente. O pessoal da Bíblia em Quadrinhos, bom dia, queridos. Muito bom tema, hein? A Doralice Araújo dizendo bom dia. A Fernanda Monteiro, parabéns. A Joyce Alves, bom dia, excelente tema. A Luziete Gomes, bom dia, pastor Aguinaldo. E ela está dizendo bom dia, pastor Welber. O pessoal da Bíblia em Quadrinhos, pergunta, doutor Aguinaldo: é possível alcançar o autoconhecimento sozinho ou é necessário buscar ajuda profissional como a terapia? A terapia vai nos ajudar muito a acelerar alguns processos. É possível? É, porque a gente sempre está em crescimento, sempre está em processo, né. Eu só não posso e não devo, né, não vou dizer não posso, eu não devo olhar a terapia como um vilão que só vai me fazer mal. Porque tem algumas questões que eu não consigo acessar. Então, vamos supor aqui, respondendo a pergunta, né, você está no seu processo de autoconhecimento, você sabe quem você é, mas tem algo que você trava e não consegue seguir. Aí a gente procura terapia e você vai falar: "Olha, eu percebo que eu não consigo dar conta de tal coisa, eu chego nesse momento, toda vez que eu chego nesse momento trava tudo". E aí você vai trabalhar, mas você já fez um processo, você já tem caminhado, então tem muitas coisas que nós podemos ir trabalhando em relação a isso, no nosso dia a dia. E aí a terapia é mais para você se conhecer mesmo e poder se sentir mais leve e acelerar algum processo, talvez seja necessário, que tenha te causado angústia, dificuldade, dor, né. Porque na terapia, por exemplo, tem aquelas pessoas que falam: "Você é desse jeito, você é desse jeito", e a gente fica aquilo angustiado, "Eu estou tentando mudar e não consigo". Eu procuro ajuda para saber se realmente é isso. E é isso que eu estou escolhendo? O que que eu estou fazendo? A gente vai ajudando isso aí. Muito bem. A Maria Carmelita também passou por aqui, mandando bom dia, bom dia, pastor Aguinaldo, bom dia, pastor Welber. A Rebeca Alexandrina está dizendo bom dia, pastor Welber, bom dia, pastor Aguinaldo. E a Rebeca está dizendo o seguinte, ó: tenho temperamento sanguíneo e tinha comunicação agressiva. Em um processo longo com psicólogo e psiquiatra, estou em processo de comunicação assertiva. Pensar bem antes de falar, por exemplo. Que legal, parabéns aí, Rebeca. É isso aí, né. Então, assim, ela já sabe como é o temperamento dela, já conhece, né. Eu não sei como que ela chegou a esse conhecimento, se alguém falava ou ela se a percebeu, e aí ela vai trabalhando e a gente procura, a forma mais assertiva. Pastor Elber, citando vou citar aqui uma coisa que eu passei lá, antes de ter ideia, nem pensava em ser psicólogo, já disse que eu fui torneiro mecânico, tenho como profissão, e eu trabalhava numa empresa de folhas de Flandres, de enlatados como impressão de folhas. E aí uma daquelas épocas de reunião, coisa de sindicato e tal, o nosso patrão chegou lá, o gerente, ele chegou e falou assim, ele foi bem duro, áspero e falou o seguinte: "Olha, quero informar para vocês que a demanda que vocês estão pedindo, que é aumento, não vai ter. A empresa está passando por essa e essa fase, não vai ter. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar?". Qual era a pauta da reunião? Pedir, pelo menos a que eu sabia, se tinha mais eu não sabia, não fui informado. Mas o grupo estava lá, toda a empresa parou por alguns minutos e ele foi duro, falou direto, era pedir uma reivindicação salarial. Ok. Nessa questão da reivindicação salarial, como ele já tinha falado e cortou todo mundo assim direto, né, começaram a falar sobre outras coisas que não tinha nada que ver naquele momento, né. A empresa depois tinha implantado, ia implantar, tinha um restaurante, e aí foram falar da comida, porque queriam falar, e até entendi, queriam falar que ali no restaurante da empresa comiam melhor do que em casa, então precisava de um melhor salário. Mas não colocaram desse jeito. E assim, de repente, eu, que ainda não me conhecia, no meu processo de autoconhecimento, do jeito de falar, cheguei a um momento que estava tanto tempo levando ali e passando a hora, que eu levantei e falei: "Olha, qual era a pergunta? O que que nós pedimos? Aumento.
doutor aí fulano falou que não vai ter. Por que nós estamos em reunião então? Aí acabou a reunião. Aí o meu o meu encarregado, o meu gerente, chegou e falou assim: "Ignaldo, Famoso corre corte lá", não tinha. zap. Aí o Acabou. meu gerente foi lá e falou assim: "Ignaldo, corre lá, porque a sua palavra não foi assertiva, não falou assertivo, você falou muito duro. E olha, você vai para a lista de ser mandado embora". Aí eu tive que correr atrás logo, falei: "Eita". Aí fui lá, procurei, expliquei a minha forma de falar. Então assim, eu poderia ter falado de uma forma mais assertiva, chegado a um consenso e acabou, mas eu não tive essa sabedoria, eu não tinha esse entendimento, né. E aí eu fui áspero. Consequentemente, quem ia ser demitido logo de imediato seria eu mesmo, então eu tive que rever, reaver, mas assim, na hora, o meu supervisor que estava lá próximo, ele percebeu antes do gerente geral, que o gerente industrial chegar na sala dele, ele já me mandou correr lá e conversar com ele. E aí eu fui, conversei, ficou tudo certo, ficou tranquilo, né. E isso é lá na década de 90, se eu não me engano, na década de 80, né. Tinha nascido ainda. Eh alguns dias atrás, né. Eu não tinha nascido ainda. De lá para cá eu aprendi um pouco mais. De lá para trás eu aprendi um pouco mais. Então percebe, eu não tinha percebido que eu não tinha sido assertivo na hora de falar. Eu fui falando no impulso, olha só. Então tem pessoas que são impulsivas, e elas acabam atropelando a forma de falar, não que elas estejam erradas, não que elas estejam, incorretas na pontuação delas, muito pelo contrário, talvez tenha sido precipitado e a forma de falar soou para o outro com uma agressividade. Então, o que a Rebeca falou é isso aí, a gente vai aprendendo a cada instante. Muito bem. A Zeneide Lemos está dizendo bom dia. A Alessandra Novaes está dizendo bom dia, que a graça de Deus guie. Muito bom esse bate-papo. A Zeneide também continua aqui falando. Saí de lá do aplicativo para dar um like aqui. Amo demais esse programa. Ô, Zeneide, bem lembrado, viu, Zeneide? Porque, olha só, gente, quando você dá o like aqui na programação, a própria plataforma, né, ela entende que o conteúdo é um conteúdo bacana, né? Então, assim, aí ela começa a sugerir para outras pessoas também. Por isso da importância de você dar gentileza. A gente está vendo aqui, ó, que tem várias pessoas assistindo e tem aí mais ou menos quase que não, um quarto, né? Quase que um quarto aí das pessoas ainda não, né? Não deram aí o like e tal. Então vamos deixar equilibradinho, tá bom? Corre lá e faz igual a minha amiga Zeleide aí, Zeneide, né, Zeneide? Obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Aí ela falou, tem me ajudado muito aí o programa. O pessoal da Bíblia em Quadrinhos também dizendo, queridos, cadê o like de todos? Muito bem. E a hora tá passando, né, pastor Elber? Senão, se não der o like, a gente vai embora. Às vezes o pastor Elber tem que dar uma travada aqui, por isso que pra gente aqui fica quietinho, né. Mas sem problema, daqui a pouco ele tá chegando, e aos nossos queridos aqui do YouTube, que muito obrigado pelo cuidado, por estarem aí conosco, tá bom? E lembrando, continuando nessa questão do autocuidado, até que o pastor Elber chegue aí, né, a importância de tudo isso é a gente poder construir, uma vida melhor, saber como a gente funciona, né, saber como que as coisas que são importantes, o conhecimento que temos de nós mesmos e aonde queremos chegar, né. Isso é importante em relação a isso. A gente acaba sabendo das coisas que o que que eu posso ter, e eu lembro muito bem que numa avaliação, a pessoa perguntou: "Quantos que você daria?". E aí eu achando que o professor ia dar uma sempre aquela questão humildade, né, aí eu peguei e falei: "Eu sei que o que eu estava bom, daria um 9 para mim, valia a pena", mas eu dei um 7 pensando que ele ia me dar mais 2 pontos, ele me deu 7. E aí eu depois fui perguntar: "Poxa", aí ele falou assim: "Olha, você que deu essa nota, ela é tua. Quanto que você se avalia? O quanto que você vale, né? Não é aquele excesso que você tem que ter, mas também não se colocar lá embaixo. Então eu preciso saber o que eu fiz bem, foi 100%, eu mereço essa nota 10 ou eu mereço esse 8, valeu a pena, eu me esforcei? Sim, então você está conhecendo você mesmo. Então, é importante quando a gente vai olhando dentro da gente, sabendo, como eu vou lidar com isso.
entender essas minhas dificuldades, mas entender meus acertos. Entender que eu posso melhorar em algum detalhe. E muitas vezes ouvir o outro para poder me ajudar a desenvolver as aptidões, né, essa palavra muito bonita que eu aprendi no Senai, né, quando as aptidões, quais são as suas aptidões, aquilo que você faz melhor, aquilo que você faz com alegria, aquilo que você faz, né, reconhecendo que, faz parte de você. Tem pessoas que gostam de comunicar e conversam muito de tal forma que, assim, a gente fica admirado, olha aquela pessoa, onde ela chega, ela faz amizade. É o jeito dela ser. Ela não é tímida, mas ela sabe também lidar. Agora você que é tímido, por exemplo, né, aonde a sua timidez tem te impedido de conquistar algo que você quer. Então você vai trabalhar isso daí. Você conhece, não, eu sou tímido, eu tenho uma certa dificuldade, mas eu preciso um comunicador, por exemplo, a timidez, ele vai aprender a trabalhar para poder comunicar, às vezes fora daquela do seu ambiente de comunicação, ali, igual agora aqui, ele pode ser tímido, ele pode pensar, pontuar, pode ter dificuldade de relacionamento, mas ele sabe. E aí o autoconhecimento é para isso, como que eu posso trabalhar, em relação a tudo isso daí, tá. Maria Carmelita, fique tranquilo, né, falou assim: "Ah, eu às vezes esqueço de dar o like", desculpa, tá perdoado, a gente vai pedindo para poder ajudar e ir acompanhando aí também. E você que está lá no site da rede, né, está pela rádio ali, manda suas perguntas lá para o pastor Elber também, né, Doralice já deu ali o like, aí, valeu, vamos continuando lá, né. Outro detalhe que a gente vai pode mandar suas perguntas também, aquilo que a gente puder, a gente vai respondendo, que eu não vou saber tudo também, é outra coisa que a gente vai pesquisando, né, e aí a gente vai trabalhando tudo isso na nossa história. Então, à medida que você vai se autoconhecendo, né, você vai observando aquilo que passa na sua vida, vai se tornando mais comum, mais normal para você, conseguir lidar com isso, e até mesmo lidar com a crítica do outro. Talvez o outro vai falar algo que você sabe, e você vai falar: "Olha, realmente eu tenho essa dificuldade, eu estou procurando melhorar, estou trabalhando nisso daí". Agora, quando a gente não sabe, muitas vezes quando vem a crítica do outro, aquilo machuca, aquilo dói. E por que está doendo? Será que ele está falando de mim, da minha atitude, ou é para mim? Ou ele está falando dele mesmo? Porque tem coisas que acontecem, tipo assim, eh, algo no outro, eu sempre falo assim: "O que que no outro às vezes atualiza em mim?". Talvez eu não goste do jeito que o outro age, do jeito que o outro trabalha, mas por quê? E aí eu vou avaliar em relação a isso. Será que eu tenho algo semelhante que eu já tenha passado ou que eu não perceba e está atualizando em mim? Então eu vou me conhecer. Às vezes essa parte é mais difícil, por isso então, respondendo lá também, o setting terapêutico nos ajuda, né. E aí o conhecer-se a si mesmo, conhecer que igual nós vimos a questão de Sócrates, né, ele falou: "Sei que nada sei, eu entendo que eu não tenho todo o conhecimento, eu preciso aprender, mas o melhor é quando eu conheço a mim mesmo". E eu tenho paz, eu consigo lidar com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, né, quebrar aquelas crenças que foram formadas de experiências ruins, de alguma coisa que aconteceu. Então, é um processo, é uma história. Que vai acabar agora? Não. Às vezes nós queremos que a pessoa não mude, né, tem que ser aquela mesma coisa, mas nós vamos mudar, né. O ser humano ele não é algo que a gente coloca assim: "Não, tem que ser desse jeito", ele é complexo. Eu sou complexo, eu sou difícil. Às vezes eu não consigo me suportar a mim mesmo. Então a gente vai vivendo isso, o que que eu não estou conseguindo dar conta, né. Então é muito bom poder trabalhar tudo isso daí, ok. A Rebeca ainda fala aqui: "Muito bom esse tema, parabéns pastor Elber Costa, parabéns pastor Ignaldo, obrigado". Que bom a gente estar junto ali e sincronizado e poder você poder também vivenciar isso daí, trabalhar, né. A rede 316, essa rede 316 é maravilhosa, como participar? Amo participar, porque aprendo muito com essas palestras, os palestrantes, né. A realidade nossa aqui é para te ajudar a ter um olhar para você mesmo, entender, não ficar às vezes assumindo culpa que não é sua. Tem vezes que a gente fica assumindo culpa que não é nossa, né. E é importante a gente trabalhar isso daí, né. Então, nossa amiga Fernanda, ela vai falando o seguinte: "Minha de 10 anos é autista nível 1 de suporte, às vezes tem comentários ásperos e tem até perdida e
e tem até perdido amizades, né. E aí quando ela vai aprendendo a lidar e conhecer também, não é fácil. Tá vendo como que é difícil? A gente quer estar próximo, e qual criança e mexe com a gente, né, mamãe, né. Quando a gente, vê o nosso filho, alguém faz e mexe com a gente. Minha mãe usava uma palavra o seguinte: "Aquele que agrada o meu filho a mim me adoça", né. Eu gostava muito de ouvir isso daí. E nós somos assim. E muitas vezes não conseguimos lidar. E aí o que que é a melhor coisa? Cuidar dela, ensiná-la a poder lidar com essas circunstâncias, que não é fácil. Então ela também vai se autoconhecendo, né. Então é muito importante lidar com isso. São 10h59, estamos aguardando o pastor Elber voltar, né. Ali alguma coisa aconteceu lá com o equipamento dele, e eu vou indo, que eu não tenho acesso aqui ao chat, mas eu vou indo ao à rede, né, as perguntas da rede, ele vai trazer depois, aí semana que vem a gente conversa sobre elas, tá bom? Mas eu vou vendo os que estão aqui no chat. Então, né, tá aqui a Cleane Lima: "Eu sei que sou bem difícil para ficar respondendo uma mesma pergunta ou explicando o mesmo assunto, e quando isso acontece, eu acabo dando uma resposta agressiva, ainda que não seja o que eu gostaria", né. Então, Cleane, a gente vai, aprendendo a lidar. Você pode, deu a resposta, então pode falar, pode desenhar, pode escrever, pode explicar de outra melhor maneira, e quando der a resposta que não gostaria: "Me perdoa, eu acabei, eu não consigo ter muita paciência", e a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, né. Então, a gente vai aprendendo, ó: "Sou tímida, Maria Carmelita, eu sou tímida e me viro bem, principalmente com os jovens, por onde, eles onde eu acho que passo, me dou bem com eles, né, por onde eu passo, né, me dou bem com eles". Legal, isso aí, ó, tá vendo, né. Leandro Lima: "Na última vez que aconteceu foi por ocasião da organização de uma EBF. Fiquei muito triste, porque depois me senti culpada demais, embora eu saiba que não só fui eu quem errei". Então, a dificuldade nossa é justamente essa, né. Depois a gente fica carregando uma autoculpa, né, a gente fica se culpando e sofrendo. Vai lá, corre na hora certa, vê direitinho e vamos seguir. Vai ficar meio estranho no começo, nunca é fácil, nunca é fácil, mas eu entendo. E aí eu falo: "Olha, eu entendi, é porque eu por causa desse motivo, eu gostaria que fazer de outro, mas como está um conjunto aqui, vamos trabalhar em relação a isso", porque como, a irmã mesmo disse, né, nós erramos, somos falhos. E eu tenho que aprender a lidar com a falha do outro e tenho que olhar para mim. Muitas vezes a pergunta é: "Por que que essa atitude me afeta tanto?", né? Por que que, às vezes, a gente vai encontrar muitas vezes dentro de família e tudo, a questão da pontualidade ou da palavra: "Olha, vou fazer", então tem aquela questão de se eu comprometi a minha palavra, eu vou fazer, eu vou cumprir. Se eu não conseguir, eu preciso avisar antes, preciso falar, porque isso sou eu que lido com isso, né, mas tem pessoas que não. Então, quando a pessoa não cumpre isso do que eu fui ensinado, me incomoda, e aí eu preciso às vezes falar. É importante trabalhar tudo isso daí, tá bom? Simone, um abraço, Simone Dantas, né? Graça e paz, bênçãos, essas palavras, pastor Ignaldo de Reis 3,16. Nós estamos juntos, aí vamos aprendendo a cada dia, lidando a cada dia com as nossas circunstâncias. Deixa eu só caminhar um pouquinho mais, e aí nós vamos observando alguns detalhes importantes, né, pra lidar. Então, assim, dá para começar? Sim, começar observando. É desafiador? É desafiador, mas comece fazendo os seus questionamentos, né, comece observando como que é a sua forma. Outra dica é quando as pessoas, às vezes, trazem aquele feedback, aquele retorno, né. Falou assim: "Poxa, mas você falou isso". "Ah, né, não gostei". Então, assim, quantas vezes aconteceu? Qual foi o momento? Como é que eu estava? Porque também, às vezes, aquele momento que você não está bem. Nós não levantamos todos os dias bem, né, bem-humorados e felizes. Tem dia que a gente levanta um pouco, angustiado, a gente não sabe o que aconteceu, ou não dormiu bem, ou a tarefa está sendo extenuante. Então, por que que eu não estou me cuidando? Eu preciso estar atento em relação a isso. Então, eu preciso saber em relação, e nós falamos aqui, ó, qual é a sua qualidade? Você já parou para anotar? Esses dias eu parei para fazer isso e quase que saiu um testamento, né. Quem é o Ignaldo? E comecei a contar a minha história observando. E aí a pergunta vem: quais são as minhas qualidades? Do que eu gosto e faço bem? Do que eu não gosto e tenho que fazer, mas às vezes eu não queria fazer. Por que que eu estou fazendo?
Por que que eu estou tomando essa atitude? Quais são as minhas limitações? O que que me leva, né? Qual é o momento? A gente pergunta num setting terapêutico, a gente também trabalha com algumas pessoas que estão saindo da adicção, e aí a gente fala sobre fatores de risco, fatores que vão levando a pessoa a uma compulsão. Então eu preciso estar atento, eu preciso aprender a lidar com isso, eu preciso, observar se isso está acontecendo todos os dias. Será que todos os dias eu estou levantando de mau humor, estou ranzinza, o que está acontecendo? Por que que eu estou assim? Tem um texto lá que o salmista fala: "Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?", né. Então, o que que eu posso fazer para melhorar? E aí é refletir sobre tudo isso, que é a prática, né. Nós começamos a falar, esses dias sobre isso daí, planejamento, então não é só isso. Então, às vezes, eu estou assim, porque eu tô algo está martelando na minha mente, algo está me angustiando que eu não consegui dar conta, que eu preciso resolver, aí tudo aquilo vira o meu foco, né, aquilo vira figura, aí eu vou falar: "Aquilo é figura", tudo que você vai olhar é aquele boleto que precisa pagar, mas por que que chegou aquele momento? Será que isso é constante? Será que essas dificuldades ou foi uma circunstância que aconteceu e que eu posso lidar com ela, e posso trabalhar? Né, porque muitas vezes eu vou entrando numa roda viciante, que é, eu estou com uma questão financeira muito apertada, e eu preciso de trabalhar mais, aí eu não tiro descanso, e aí daqui a pouco até, no entanto, estava sendo bom, eu vou agora ficando, não tão produtivo quanto antes, e aí eu vou me cobrando, né, aquela autocobrança, por que que eu não consegui, e assim você acaba sofrendo. E aí vem as ansiedades, ou a depressão, ou a angústia. Da onde está vindo tudo isso? O que que pode se fazer? E às vezes eu estou tão preso naquele emaranhado que eu não consigo olhar. Aí é onde eu digo da terapia, de alguém para você chegar, colocar para fora e começar a pontuar tudo isso e investir na sua história, no seu momento. Isso é importantíssimo, ok? Meus queridos são e queridas, né, são 11h06 aguardando o pastor Elber, como ele deve ter caído, como a programação vai até agora às 11h, e eu não tenho mais perguntas aqui no momento comigo, vou dizer para você que está aí na rede 316, mandando lá para a rádio, né, para a rede web, as perguntas, vou pedir para que eles separem e a gente traz, se for necessário, o tema semana que vem, a gente conversa um pouco mais sobre isso e fecha. Mas aí fica o exercício para você. Dá uma olhada para dentro de você, né. Quem é você, né. Eu parei lá, quem é o Ignaldo? E aí comecei a escrever. O que que você quais são as suas qualidades? Você consegue colocar desde pequeno, o que que você gostava, o que que você já conquistou? Talvez eu precisei durante a minha história mudar, né, minha trajetória, mas qual o objetivo que eu cheguei até agora e aonde eu quero chegar? O que que eu preciso ter, né, para poder trabalhar? O que que me atrapalha chegar nesse objetivo? Talvez a minha forma de falar, de ser, de cuidar, né. Por que que eu estou fazendo isso? E aí é trabalhar dentro de você, né, e perceber que a gente consegue viver de forma mais leve, viver de forma se conhecendo a cada dia. É o autoconhecimento, ok? E a gente vai investindo sobre isso. Semana que vem, a gente tem como tema, né, a gente vai trabalhar cuidando da saúde mental e emocional, trabalhando a sua resiliência, né. Então a gente vai pensar nesse tema resiliência semana que vem, e aí, as perguntas, pode continuar, a gente pode trabalhar, trazer esse tema à tona e continuar esse bate-papo, que vai ser muito bom, né. Então, muito bom poder estar com vocês. Fernanda, Monteiro Coelho, um abraço para você, né. Ela falou: "Sim, e como?", né. E aí é legal a gente poder estar, atento, né. Ela foi a que falou da menina de sua filha de 10 anos, né. Gente, um abração para vocês, tudo de bom, uma boa semana. Aproveite aí, olha, dá uma olhada para você e invista. Você tem um valor inestimável. Você precisa só cuidar de você mesmo, né, e não ficar assumindo o que os outros ficam falando para você. Como que você foi criada vai afetar a sua história, sim. A minha história vem desde que eu nasci, e algumas coisas vão aprimorando, vão melhorando, outras eu preciso deixar de lado. Então eu só vou saber isso quando eu entro nesse processo de autoconhecimento,
né? Quando procuro cuidar de mim, o autocuidado, né? Quando eu olho o meu conceito, que conceito que eu tenho? O autoconceito, eu preciso também saber, sim, né, qual é o valor que eu tenho, e aí investir em tudo isso aí, tá bom? Um forte abraço a todos. Não sei se o pastor Elber está vindo aí, eu acho que ele está chegando, e aí na hora que ele chegar, a gente termina. Chegou! Eu já estava encerrando aqui, pastor Elber, falando, já avisei o pessoal, falei, li os chats aqui, e falei para o pessoal que as perguntas que estão lá na rede web vai ser contigo. Você sumiu? Rapaz, então, deu um problema técnico Não aí. estou te ouvindo direito. Tá me ouvindo? Não. Não tá me ouvindo? Está oscilando, está muito baixo. Ah, sim. Bom, na rádio tá normal, estava tudo normal. Eu estava te ouvindo e eu estava te chamando na rádio, você estava me ouvindo também, né, mas de fato tá estranho aqui, né, tá com de fato um áudio diferente mesmo, né, não tá normal. Bom, mas é isso, na semana que vem a gente volta, então, já adiantou o tema da semana que vem, né, então na semana que vem a gente volta trazendo aí mais um novo Divã da Rede, né, e você que está aqui com a gente no YouTube, volta lá na rádio ou continue com a gente lá na rádio, que a gente vai, continuar aqui o nosso Bom Dia Rede até a 13h. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Bom fim de semana, Deus abençoe. Até quinta-feira, então. Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado a todos vocês. Obrigado que você voltou pelo menos para a gente despedir, né? Um abraço, querido. Valeu, obrigado, querido. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.